Há muito tempo eu não peço o que eu vou pedir agora, eu queria que essa leitura fosse feita de pé. Como lá no livro de Neemias, no capítulo 8, as pessoas ficarem em pé para ler a palavra, e eu vou pedir que você leia esse texto junto comigo. Diz assim, Filipenses 2:1, leamos juntos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, até aqui. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra lida. Como igreja, nós, de forma unida, adoramos o Teu nome quando lemos essas palavras. Entendemos, Pai, que a adoração é quando nos debruçamos em torno do que o Senhor é, o Logos encarnado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra e queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração essa noite, em nome de Jesus, como o Senhor tem falado até aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, nós lemos os versículos de 1 a 4, primeiramente, para dar o contexto do livro de Filipenses. No livro de Filipenses, os irmãos ali eram crentes, eram irmãos no Senhor, mas havia ali, na igreja em Filipe, pessoas que pregavam a Jesus por pretexto, e por talvez pregar a Jesus, julgavam um superior uns aos outros. Enfim, o apóstolo Paulo, enviado pelo Espírito Santo, coloca a coisa em ordem, dizendo, que bom que o evangelho está sendo pregado, mas precisa haver um sentimento diferente. E aí ele dá o próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo, a partir do versículo 5, nós lemos assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É interessante que às vezes achamos que Deus não sente, que Jesus não sente. Quando eu leio os evangelhos, eu vejo Jesus usando de alguns sentimentos. Alguém lembra aqui do jovem rico? Senhor, a pergunta certa para a pessoa certa na hora certa. Ele era jovem, estava no auge da juventude, encontrou Jesus e faz a pergunta certa. O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus, de propósito, não cita os 5 primeiros mandamentos, cita só depois os outros, porque aquele jovem tinha um Deus e o seu Deus era Mamon, era o dinheiro. E Jesus fala para ele, vende tudo que você tem, me segue, dá aos pobres, me segue e você terá um tesouro no céu. Mas lá no Evangelho nós lemos que Jesus fitando, o Evangelho de Marcos, Jesus fitando o maravilhoso olhar de Jesus, Jesus fitando o amor. Eu fico pensando o amor de Jesus por aquele jovem, Jesus dizendo, olha, que pergunta que você está me fazendo. Você é jovem. E servir ao Senhor na juventude é ótimo. Eu tive o privilégio de servir ao meu Deus na juventude, junto com o Décio, junto com o Ricardo, junto com a Andréia, junto com a Regiane. Foi um privilégio para mim.
E hoje dói tudo, né? Hoje a gente já olha no espelho, cadê o cabelo? Foi embora, né? E essa barba branca, né? Aí vai chamar, então, o pastor de Papai Smurf, aí vem os apelidos, aquelas coisas todas, né? E a gente fica pensando, então, como o tempo passa, mas trabalhar para o Senhor na juventude é bom. E é bom a gente ter toda aquela energia, aquela força, aquele gás, energia no sentido literal da palavra, tá, gente? Porque nós temos mais força, né? Nós temos mais dínamos quando somos jovens. E aí, então, já vai ficando difícil, né? O pastor me ajuda a carregar a cadeira, estou com dor nas costas, pede para o Vinícius, né? Assim vai. Mas aquele jovem faz a pergunta certa na hora certa. Olha que interessante, Jesus tem sentimento, Jesus o ama. A Bíblia fala que Jesus se compadeceu de uma mulher que chorava a morte de um filho, ou de um leproso, ou de um cego de nascença. Mais interessante que o texto aqui diz que o sentimento de Jesus, em Filipenses capítulo 2, verso 5, foi de abrir mão de si mesmo. Quantas vezes nós cantamos isso, Mária nos ensinou aqui, abriu mão da sua glória. Isso foi um sentimento, eu vou fazer isso por amor. E não um sentimento por sentimento, mas um amor de atitude, de entrega. Tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O maior exemplo de humildade que eu conheço, eu poderia citar muitas pessoas humildes, mas a maior pessoa, o maior exemplo de humildade é o próprio Jesus. E a palavra humildade vem de humilis, né? Já falamos isso aqui, que é o que vem da terra. Ele sabe que veio de lá e voltará para lá. E o Senhor Jesus Cristo é Deus encarnado que criou o homem do barro, ele assume a nossa natureza, paga o nosso preço na cruz e sem merecer é crucificado e colocado num sepulcro. E por ser Deus encarnado sem pecado e pagou o preço, nos substitui na cruz, ele tem direito legal de reaver a vida e ressuscitar dentre os mortos. Isso é maravilhoso, humildade. Olha aí, pois ele, subsistindo em forma de Deus, existindo conjuntamente com o Pai, e é bonito isso aqui no grego, não considerou ser Deus usurpação para ele, porque ele é Deus. Nós vimos isso ontem à noite aqui, o pastor Christian, de forma muito brilhante, mostrou a divindade de Jesus, porque só Jesus pode dizer para você, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe liberdade sem Jesus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus, ele não considerou ser Deus usurpação, porque ele é Deus. A maior verdade bíblica é essa: Jesus de Nazaré é Deus. Deus pisou aqui. E com um sentimento humilde, olha aí, o versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo. Se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, mas ele é Deus. Ele foi tocado, mataram, colocaram uma coroa de espinhos em um Deus que se fez homem. Não é homem-deus, é Deus-homem. Aliás, precisamos corrigir muitas letras de hinos de inário aí, porque não existe homem-deus, é Deus-homem. E reconhecido em figura humana. Quando o Senhor Jesus anda sobre o mar, de forma espetacular, os discípulos acharam que viram um fantasma. E Jesus disse, sou eu. Pedrão vai lá, então diz assim, se é você eu quero ir aí, então vem. E Pedro sai andando na água, feliz. Até que ele repara na força do vento, nas ondas, e se afoga, o Senhor Jesus o toma pela mão. Reconhecido em figura humana. Deus homem. 8. Mas a si mesmo se humilhou. Antes de Jesus ter sido humilhado, a gente nunca para pensar nisso. Antes de o Senhor Jesus ter sido açoitado, terem colocado uma coroa de espinhos na cabeça dele,
Antes dele ter sido crucificado, pregado, cuspido, blasfemado, ele apanhou com um caniço na cabeça, com os olhos vendados. Alguém bateu nele com um cano e disse: profetiza quem te bateu. E eu pergunto, será que ele não sabia quem fazia isso? Antes dele passar por tudo isso, a minha Bíblia diz que ele mesmo se humilhou. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Dormiu cansado na proa de um barco. Lavou os pés dos discípulos. Como que seriam as vestimentas de Jesus? As sandálias de Jesus? Jesus que posava em casa de pessoas que ele conheceu, entre aspas, na hora, como Zaqueu. Ou nas aldeias ali em Betânia. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente ao Pai, até a morte, e morte de cruz. Desde a infância do Senhor Jesus, até a sua morte, obediente, sujeito aos pais, sujeito à lei de Moisés, e acima de tudo obediente ao Pai, e principalmente sujeito à ação do Espírito Santo, nele e através dele. E morte de cruz. E ao pagar o preço na cruz, o verso 9 nos diz assim: pelo que também Deus o Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Atos 4,12 diz que não é dado abaixo do céu nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, e esse nome é o nome de Jesus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, inclusive o seu, inclusive o meu, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra. Nos céus, os anjos; na terra, os homens; e embaixo da terra, os mortos, os perdidos. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Kyrios, é Senhor, é Deus, para a glória de Deus Pai. Eu pergunto, o que sobrou para mim quando eu leio um texto desse? Eu fiz aqui um texto, uma reflexão, que eu gostaria de ler e comentar. Será que sabemos o que é ser crente? Crente em Jesus? Nós sabemos o que é ser crente? A começar pelo nome, crente é o que crê. Uma vez um pastor andava pela rua, uma mulher disse: eu gostaria de ler a sua mão. E ele falou assim: tá bom, pode ler. O pastor, o evangelista, deu a mão, e a mulher falou: eu vejo duas mulheres disputando a sua vida. E ele pensou consigo: minha mulher e minha filha. E aí falou algumas coisas lá, ele falou assim: posso ler a sua mão agora? Você também sabe ler mão? Sei, dá aqui sua mão. Aí deu a mão, o pastor falou assim: eu vejo aqui a linha da sua vida, e no fim da linha, a sua morte e o inferno. Mas no meio da linha tem uma cruz. Ela deu um tapa na mão dele e fez assim: sai, crente! E foi embora. Tentou, né? Crente. Essa palavra aí que já entrou em desuso, às vezes é sinônimo de cabelo longo, ou não passar maquiagem, coisas assim, né? Talvez ser crente seja sinônimo de prosperidade, de declarar e acontecer, como um Deus gênio da lâmpada. Ele aparece, faz o pedido e acontece. Ou Jesus, um pão quentinho, um amiguinho reborn, que está na moda, né? E aqui eu faço uma retificação, né? Hoje pela manhã nós falávamos de duas palavras, logos e rema, né? Numa pergunta da Silvia que foi muito pertinente. E como o meu erro foi público, eu vou publicamente aqui, né, explicar que Jesus, quando é tentado, ele diz ao inimigo, ele diz assim, citando o Antigo Testamento, né, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E palavra lá é rema, palavra falada, né? E aí então, depois eu fui conferir, no grego era rema mesmo, eu disse para a irmã Silvia que
Só existe rema porque existe um logos. Imagina o léxico da língua portuguesa. Então, tem todo o arcabouço da nossa língua. O que eu estou fazendo agora é rema, estou falando. Mas eu só estou falando porque existe um código, né, chamado língua portuguesa. E só existe rema, de acordo com a palavra de Deus, quando eu cito o que está escrito. Então, assim, olha, Deus declarou um rema para a sua vida, toma muito cuidado. Porque Jesus, na tentação, ele faz uso de rema, mas citando a palavra, porque é ele é a palavra encarnada. Então, é isso que nós precisamos entender aqui, né? Que a palavra de Deus é viva e mostra Jesus o tempo inteiro. E quando eu a uso, eu estou colocando Jesus em prática. Em João 14, Silvia, eu escrevi na minha Bíblia, Jesus é a palavra viva que a Bíblia possui. E é isso aí. Essa semana morreu a mãe de um amigo, né? Um amigo crente, judeu crente. E fomos lá ao cemitério israelita do Butantã, lá na Raposo Tavares. Então peguei o metrô, era rodízio, então desci na estação Butantã. E eu falei, poxa, e agora Uber, não consegui. Eu falei, vou pegar um táxi. Peguei um táxi e comecei a conversar, né? E aí o rapaz, um senhor, né, muito educado, começou a conversar, perguntou o que eu fazia. Eu gosto de bater papo, né, com as pessoas, conversar. Ele falou, o senhor é pastor? Eu falei, sou. E aí ele fez uma pergunta que me fez pensar, você já está rico? A minha vontade carnal era descer do táxi imediatamente, né? Mas a gente ora e a resposta foi outra, o trajeto era longo. E aí então eu comecei a conversar com ele, explicar algumas coisas, né? E os irmãos imaginam aí como teria sido a explicação. Eu me pergunto se eu poderia culpá-lo. Com certeza não. Não, ele não tem culpa. E depois que eu expliquei para ele o que era a Bíblia, quem era Jesus, foi um momento de evangelização ali. Ao chegar no cemitério, o velório, para vocês terem uma ideia, quase 5 minutos da portaria, muito grande lá. E ele me levou até lá, o lugar onde era o velório, e no final eu consegui orar com ele. Abracei, ele falou, pastorzinho, muito obrigado pelas palavras. Será que nós sabemos o que é ser crente? O mundo das celebridades gospel talvez nos impeça, pois ser crente para muitos é simplesmente cantar, é música. E não é, é muito mais do que isso, né? Música não é sinônimo de espiritualidade, nem sempre. Nem os altos cachês glamourosos de crentes, que hoje estão proibidos de sofrer, ou de serem perseguidos, ou envelhecerem, ou passar por dificuldades. Será que isso é ser crente? Sabemos o que é ser crente? Talvez ser crente é ser confundido por polarização política. Olha que interessante. Pois o lado de cá é crente, o lado de lá não é, o lado de cá é, o outro é. E você vê líderes evangélicos que não cuidam de outra coisa a não ser defender esta pauta. E o Senhor Jesus não nos chamou para isso. A Bíblia nos chama para orar pelas autoridades, ponto. E a quem tributa o tributo, a quem honra a honra. Nada mais do que isso. Sabemos o que é ser crente? Como está a sua Bíblia? Como está a sua vida de oração, de comunhão? Se sabemos o que é ser crente, temos uma ideia do que é a igreja perseguida? Eu queria ler alguns relatos para você aqui. Quando ouvimos as sirenes, temos que correr imediatamente para os bunkers. É quando os mísseis estão sendo lançados para a nossa cidade. Israel, hoje. Quando ouvimos as bombas e os helicópteros, nos escondemos debaixo da cama com os nossos familiares, para podermos evitar as balas e os bombardeios. Isso é em Mianmar. Nada pode descrever o medo que sentimos ontem, a dor pelas pessoas que conhecíamos. Pessoas inocentes foram mortas, apenas por serem diferentes em suas crenças, por amarem a Jesus, diz uma jovem cristã na Síria. Em 13 de junho de 2025, há 2 semanas atrás, poucos dias atrás, cristãos foram mortos durante um ataque à aldeia Yelewata, no estado de Benue, na Nigéria. Militantes islâmicos, entre o povo fulani, atacaram a aldeia à noite de vários lados ao mesmo tempo. Eu oro pelos crentes em Israel, oro pelos crentes em Gaza, na Síria, no Irã,
Oro pelos crentes no Paquistão, em Mianmar, na China muçulmana. Sexta-feira última, a igreja presbiteriana de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi invadida. E ali, além de levarem alguns pertences, evacuaram no chão e se limparam com a toalha de Santa Ceia. Está pensando que está muito longe? Será que nós temos uma ideia do que é ser crente? Ou nesse mundo? Se sabemos que é ser crente, por que às vezes domingo é dia de zoológico, do clube, talvez assistir futebol, ou a eventos esportivos de toda a natureza? Ou quem sabe trocar uma hora com Jesus por travesseiro? Ou uma hora com os irmãos pelo travesseiro? E deixamos a máxima de Mateus 6,33, buscai, pois, primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, simplesmente para a cantoria. Onde temos investido nosso tempo, a nossa energia? Onde temos impedido os nossos esforços? Se sabemos o que é ser crente, quando não oramos ou não lemos a nossa Bíblia? Quando crentes julgam, não se alegram com os que se alegram, ou sofrem com os que sofrem, ou não queremos andar juntos. A conquista de um deve ser a conquista de todos. A dúvida de um pode ser a dúvida de todos. Assim como a dor, os esforços de promover bênçãos, paz e unidade. Se sabemos o que é ser crente, quando penso além de mim mesmo, ou me julgo não só além de mim mesmo, mas além dos demais? Tenho sido sensível ao pastoreio, ao amor, ao consolo, à admoestação. Eu sei o que é ser crente quando me considero um miserável, carente da graça de Jesus e do seu cuidado. Eu sei o que é ser crente quando alguém me diz, você é isso, ou você é aquilo, e eu, Ion, olho imediatamente para a lata de lixo mais próxima. E eu digo, Ion, você é fedido, você é uma casca de banana, uma mão podre, um pão mofado, uma carne apodrecida. E de alguma maneira eu me identifico com aquilo. Porque ser crente é minha única chance de ver Jesus como minha única possibilidade. E tudo que eu tenho, nada mais. De entender que ser crente é nele, somente nele. Ser crente, eu creio em mim ou creio nele? Se eu creio em mim, eu deixo de ser crente. Se eu creio nele, eu sou crente. Evangélico? O que é ser evangélico? O João Boca ria que lá na Cracolândia alguns falavam, pastor, eu sou evangélico. O que é o evangelho? Tenho me identificado com ele, tenho me identificado com a essência do evangelho de 1 Coríntios capítulo 15, que Cristo morreu por nós segundo as Escrituras, que foi sepultado segundo as Escrituras, que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras e que apareceu a Cefas e aos 12 e depois a mais de 500 irmãos de uma única só vez. Que Jesus Cristo fez a obra completa. No Rio de Janeiro eles não falam você é crente ou você é evangélico. Lá eles falam Bíblia. Né? Quem conhece o Rio aí? Eu lembro quando eu me converti, comecei minha caminhada firme com Jesus, um amigo meu carioca disse, Ion, tu virou Bíblia, cara. Que bom ser confundido com a Bíblia, né? Eu fico feliz quando alguém chama a gente de Bíblia. Tu é Bíblia? Porque eu creio na Bíblia. Olha o que Jesus disse, nós falávamos disso ontem à noite, falamos disso aqui hoje na escola dominical. Jesus Cristo disse, aquele que me ama, guardará a minha palavra. Ah, eu amo Jesus. Ama? Guarda a sua palavra. A melhor maneira de você expressar amor é você querer agradar ao teu Deus. Você ama Jesus? Amo. Então guarda a sua palavra. Viva para o inteiro agrado dele, Colossenses 1:10, vivendo de maneira digna do Senhor para seu inteiro agrado. Os primeiros eram chamados de cristãos, e hoje nós falamos, eu sou cristão. Cristão significa ser de Cristo, vivo para ele, e desejar fazer o que ele fez, o que ele é.
Ou quem sabe fazer o que ele faria. Outra expressão, família de Deus. Uau, somos uma família. Família de Deus. Recebi um novo coração do Pai. Lembra? Coração regenerado, coração transformado. Me ajuda. Coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Ó, família. E se somos família, somos família. Eu gosto muito da minha família. Gosto mesmo. Quando estão uns 4 em casa, a gente é uma benção. É um provocando o outro, é um sarrindo daqui e dali. Eu sei que só a minha casa que acontece isso, na sua não. Mas é uma benção quando a gente pode estar em família. Eu lembro da minha família, quando eu morava com os meus pais. Né? Ver o Ferreira lá escondido, a gente chegando de madrugada, ele dava cada susto na gente de propósito. Família. Tinha lá os momentos de DR? Tinha. Às vezes o pai botava todo mundo na sala, ó, isso não está legal, isso não está legal, isso não está legal, precisa ajustar isso. E eu sei que era só lá que acontecia isso, na sua casa não. E na igreja, se nós somos família? Olha aí, somos família de Deus. Então, vamos viver essa família, gente. Amém? Amém. Poucos améns, né? Só os assembleanos falaram amém aqui. Quer viver família? Ó, Deus vai cobrar. Sacerdócio real. O que é sacerdócio? O sacerdote representava o homem perante Deus. Como o profeta era a boca de Deus perante os homens, o sacerdócio era o contrário. Eu represento os homens perante Deus. Bom, e aí a Bíblia me chama de sacerdócio real. Eu pergunto, eu tenho levado pessoas a Cristo ou tenho distanciado pessoas de Cristo? Somos sacerdotes, gente. Então evidencie Jesus, pregue, mas também conduza. Nação santa. Uau! Eu cito aqui C.S. Lewis. Ganhe este mundo e perderá o céu. Ganhe o céu, você vai ganhar os dois. Vou repetir. Ganhe este mundo, você perderá o céu. Ganhe o céu, você ganhará os dois. Estou terminando. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Tem muito mais nomes, tá? Aí eu pergunto, sou exclusivo de Deus? Ou me divido com tantas coisas que eu até às vezes sou dono e Deus de mim mesmo? Sou do caminho ou da beira? Se eu sei o que é ser crente, sei quando vejo em Jesus absolutamente tudo e olho para mim, não vejo absolutamente nada. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Este é o sentimento que houve em Cristo Jesus. Nada para si, tudo por você. E nós vamos viver como? Aquele que me ama, guardará a minha palavra. Que Deus abençoe muito a sua vida. Queridos, pastor prega para si mesmo sempre, acima de qualquer coisa. E às vezes alguns textos a gente treme, algumas palavras a gente treme. Mas eu prego sempre em primeiro lugar para mim mesmo, tenho certeza disso. Para a glória do meu Deus, para a glória de Jesus.